escola dominical, vamos todos para aprender de Cristo que morreu para nos salvar da perdição. Ó, que gozo e felicidade na classe sempre sentimos. Eu irei e tu, eu sim, vou também, pois vamos todos aprender na escola dominical. Vamos todos para aprender de Cristo que morreu para nos salvar da perdição. Ó, que gozo e felicidade na classe sempre sentimos. Eu irei e tu, eu sim, vou também, pois vamos todos aprender. Eu irei e tu, eu sim, vou também, pois vamos todos aprender. A paz do Senhor, crianças! Está começando o seu, o meu, o nosso momento Kids EVD! Tudo bem, tia Thaisa? Tudo tranquilo. Que bem, tudo bem com vocês também, crianças? Vamos começar do começo? Vamos começar com uma oração? Vamos lá, então. Querido Senhor, somos gratos a Ti, Senhor, porque mais uma semana passou. O Senhor cuidou da gente, Senhor, para estarmos aqui aprendendo mais um pouquinho da Tua Palavra. Que toda lição que aqui, Senhor Jesus, for estudada, venha entrar na nossa mente, direto no nosso coração e possamos praticá-la, Senhor Jesus. Muito obrigada, Paizinho, por esse momento particular, Senhor, que o Senhor está tendo com todos nós, Senhor. Muito obrigada, Jesus. Amém. Amém. Vamos rever, então, lição Jardim de Infância E Juniores. número 4. 4, crianças. Já estamos na 4ª lição do novo trimestre e a lição aqui do nosso Jardim de Infância vai falar o amigo que andou sobre as águas. Uau! O Vamos amigo que andou sobre... Alguém já andou sobre as águas? Eu nunca. A gente até pode tentar dar um pulo na piscina, mas ó, você vai afundar, não é verdade? Pisar na lama, mas Não resolve. Vai melecar tudo de lama e não vai ficar por cima. Não. Mas alguém andou sobre as águas. Quem será, não é verdade? Vamos descobrir nesse dia o que o Senhor preparou para nós. E o nosso versículo, será que a gente consegue dar um zoom aqui para vocês lerem junto comigo? Está lá em Salmos, número 118 e verso 6, que diz: O Senhor está comigo e eu não tenho medo. Você tem medo, Thaisa? Eu não tenho medo de nada, não. Eu também não. O Senhor está comigo, não é verdade? Aham. Se o Senhor está comigo, a gente tem que ter medo, crianças? Não, mas tem criança que tem medo, tia Thaisa. Tem criança que tem medo de escuro. Tem criança que tem medo de barata. Tem criança que tem medo de tempestade. De... Trovão, aqueles Relâmpago. barulhão, né? Tem criança que tem medo, sim. Mas, criança, nós vamos aprender nesse dia que se nós temos Jesus conosco, nós não devemos ter medo. Amém? Amém. Muito bem, vamos para nossa história, então? Vamos. Pode pegar nosso visual, tia Thaisa. Opa. Nós vamos falar aqui, crianças, sobre algo muito legal. Nós vamos falar aqui sobre Jesus. Ele estava num momento ali né, que a gente vai ler essa história, ela vai falar que Jesus tinha acabado de vir de uma multiplicação de pães e peixes. Aí ele falou assim para os discípulos: olha, vocês entrem no barco, vamos colocar os discípulos aqui no barco, Sim. e vocês atravessem para outra margem, porque eu vou despedir essa multidão, porque eles tinham acabado de se alimentar com peixes e pães, tinham aprendido muito de Jesus. E Jesus falou o seguinte: vão para o outro lado, porque eu quero orar um pouquinho. Então os discípulos entraram no barco, atravessaram o mar e Jesus ficou lá no monte orando, depois que o pessoal foi tudo embora. Mas a Bíblia diz que Jesus ficou olhando eles. E estava ainda durante o dia, tudo certo. Sol Geralmente bonito. ninguém fica triste à noite. Ou de dia. Não, né? Só mais à noite. quando É, vai ficar né? à noite, né? Fica, né? Aí os discípulos estavam tudo de boa. Só que começou, de repente, assim, bater um vento meio estranho, assim. O mar começou meio... bem normal, assim. Um vento normal até então. E a Bíblia diz que Jesus olhava os discípulos de onde ele estava. Mas anoiteceu. Nossa, aí já era. Anoiteceu e Jesus ainda estava lá orando. Só que eles não contavam que, de repente, começou o quê? Relâmpagos, trovões. Ei. E o mar ficou mais agitado ainda. E agora? Eles começaram a ficar com muito medo porque eles praticamente perderam o controle do barco deles.
Mas Jesus estava vendo tudo isso. E Jesus foi até eles andando sobre as águas. Eita, Olha só, pensa no susto. quando os discípulos viram Jesus vindo, eles se apavoraram e olharam assim, será que é um fantasma? Já tem isso? Existe fantasma? Não. Claro que não. existe. E os discípulos ficaram apavorados. Será que tá vindo um fantasma? E aí quando Jesus começou a se aproximar, eles viram que era Jesus e falaram assim, mestre, é o Senhor? E Jesus falou, sou eu. Aí Pedro, né? Mestre, se é o Senhor mesmo, então me peça, me mande que eu vá até aí. Aí sabe o que Jesus fez? Vem, Pedro. Pedro ousado. Jesus Ousado. pegou na palavra. E agora? Pedro saiu do barco e foi, crianças. Ele foi ao encontro de Jesus, só que chegou num determinado ondas ponto, agitadas. assim, agitada. Pedro deixou de olhar para Jesus e começou a olhar ao seu redor. Ele viu as ondas gigantes, quem sabe o barco fazia assim, né? Quase caía. E aí, de repente, ele tirou os olhos de Jesus e ele começou o quê? A afundar. E ele gritou, me salva, Jesus! E o Senhor veio e pegou Pedro pela mão. Vamos juntar aqui os dois. E tirou Pedro do mar e levou Pedro insalvo para o barquinho. Meu pai Crianças, só porque Pedro tirou os olhos de Jesus, ele afundou. Começou a bater o medo, a dúvida. E quando Jesus entrou naquele barquinho, o mar ficou bem mansinho, bem tranquilo. Olha só como é importante você confiar em Jesus. Não tire os olhos de Jesus, criança. Por um momento ele desviou o olhar dele para Jesus e ele começou a afundar. É mais ou menos assim, quer ver só? Vamos ver. Por exemplo, tia Thaísa, coloca aqui para nós. O que será que ela vai fazer? É isso que vamos fazer. Vamos descobrir agora. O que será que ocupa o lugar no seu coração? Vamos fazer essa pergunta aqui? Vamos fixar aqui. O que será que ocupa o lugar no seu coração? Porque todo o coração do ser humano tem um vazio. Que as pessoas tentam ocupar com o quê? Com brinquedos, com até comida, as pessoas comem demais, né? Programas. Com programas TV, que não vai ficar edificam. alegre assistindo. Exatamente. Mas chega um momento que eles não conseguem mais saciar aquele vazio que está dentro deles. Aí o que acontece? Que vocês poderem entender por que Pedro afundou. Olha aqui para a tia Jane. Eu vou colocar aqui um pouquinho de água nesse pote. Vamos encher isso aqui com água. Aí, quando a pessoa não tem Jesus, não conhece Jesus, ela é mais ou menos assim, ó. Tem que dar o zoom no rostinho do... Como é o nome dele? O nosso mundiolita. Mundiolita, olha só. O mundiolita é aquele que está no mundo, não conhece Jesus ainda. Então ele é triste, ele é brabo, ele é zangado, tudo que é coisa ruim ele tem. O que acontece? Quando tem algum problema na vida dele, vamos fazer esse conto, isso aqui é a nossa vida, tá? Quando vem com problemas no trabalho, na família, o que acontece com ele? Ele afunda. Igual Pedro ia afundando. Sim. Olha só. Mas quando a pessoa convida Deus para vir morar no seu coração, aí imagina que esse sal aqui é sal. Sim. Imagina que o sal representa Deus. Quando nós colocamos Deus na nossa vida, trazemos Ele para esse vazio e enchemos a nossa vida de Deus, o nosso amiguinho aqui que conhece Jesus, já teve encontro com Ele, o Espiroteca. Espiroteca. Ele é espiritual. Porque ele já teve encontro com Jesus. Ele já falou assim, Jesus, vem pra minha vida. Toma conta da minha vida. Aí vem os problemas, tia Thaísa, porque ninguém tem uma vida perfeita, crianças. Vem problemas do dia a dia, né? Mas quando você convida Jesus para vir morar no seu coração, aprende a enfrentar os problemas. Ele não afunda. Ele não afunda. Aí vem problema, tenta te afundar. Vem ver. Olha e ele não afunda. Dá um zoom. Vocês conseguem ver aqui? Esse branco aqui, representando na água, o sal, é Deus. Deus na tua vida. E ó, você tenta afundar e você não afunda. Porque Deus está comandando a sua vida. Em compensação, o nosso outro, olha só, ele afunda. Porque ele até vem na igreja. Ele até tenta aprender um pouquinho, mas ele não se aprofunda no ensinamento. Ele não se aprofunda no estudo bíblico e ele vive uma vida assim.
Aí quando você realmente convida Jesus para vir morar na sua vida, aquele vazio, quem que completa? Perfeitamente. Jesus, É um encaixe perfeitamente. perfeito. Entenderam, Olha crianças? Que maravilha! Como é gostoso você convidar Jesus para vir morar vir morar no seu coração, convidar Jesus para entrar na tua casa, na tua vida. Tudo se torna mais fácil, tia Thaisa. Ótimo. Que linda a nossa história de hoje. Linda essa história. Viu só? O que nós temos hoje para os nossos juniores? Para os juniores é uma história bem conhecida, mas a gente vai começar com o versículo da nossa lição. O título da lição, vamos lá, o nome do nosso personagem, né? Jacó, o homem que teve um encontro com Deus. A gente pode ter encontros pessoais, assim, eu encontrei contigo aqui pra gente gravar a aula. A gente pode ter encontros virtuais, as crianças estão se encontrando com os professores virtualmente. Exatamente. Mas esse encontro foi diferente. Veja só, Jacó, o homem que teve um encontro com Deus, é o título da nossa lição. E o versículo diz, quando Cristo aparecer, ficaremos parecidos com ele, pois o veremos como ele é, como ele realmente é. 1 João, capítulo 3, versículo 2. A nossa história de hoje fala sobre Jacó. Jacó, nós sabemos que ele é da família de Abraão e Sara. Eles tiveram seu filho, né? Abraão e Sara tiveram Isaac. Isaac casou com Rebeca. Da promessa. Só que Isaac e Rebeca também passaram por um problema semelhante ao de Abraão e Sara, que foi a esterilidade, né? Sim, Sara não podia ter filho. Depois, quando Isaac casou com Rebeca, Rebeca também não podia ter filho. 20 anos depois foi que eles tiveram bebê. E quando eles tiveram bebê, foi gêmeas. 2. Pois é, foi dose duplas. A bênção foi em dose dupla aí. Só que teve um detalhezinho. É que Esaú foi o primogênito. Memorize esse nome. Esaú nasceu primeiro, ele era peludinho e ruivo. Aí depois vem Jacó, segurando no calcanhar de Esaú. E lisinho, a pele lisinha. Presta atenção nesses detalhes. Esaú, peludinho, ruivo, se tornou caçador. E Jacó foi trabalhar no campo. Esaú, ele por direito tinha que receber a bênção do seu pai. Ele é o primogênito? Exatamente. E o pai dele já estava ficando velho, já estava ficando cego. Pensou que aquele era o dia ideal para abençoar o seu filho primogênito. O que é primogênito mesmo, tia É Thaisa? aquele que nasce primeiro. Ah, o mais velho. Que chega primeiro, o mais velho. Isso. Então, aí o que aconteceu? Ele disse assim, vem cá, meu filho, eu quero que você prepare, falou para Esaú, para o mais velho. Isso, peludinho. Você vai lá e prepara um guisado gostoso pro pai, que eu tô querendo comer, um guisado bem gostoso, porque ele era caçador, ele sabia carne melhor, né? Então você vai lá e prepara e traz para mim que eu vou te abençoar hoje. Olha, depois de estar satisfeito, a bênção vem, né? Aí Esaú saiu para preparar. Só que Jacó e a mãe dele lembraram de um trato que teve antes, que foi um outro dia, que Esaú tinha chegado perto de Jacó e Jacó estava cozinhando umas lentilhas. Ai, que delícia. Lentilha é uma sementinha e Deliciosa, substitui por até sinal. o feijão, né? Sim, muito boa. Aí o que acontece? Era uma coisinha simples, mas ele trocou aquela coisinha simples, aquela comidinha simples pela sua primogenitura. Olha o que ele foi fazer, tia Thaisa. Ele trocou algo que era inegociável. Ele trocou a sua bênção da vida inteira por um momento. Por um momento. E o que aconteceu? Ai, conta pra nós. Tem consequências. Ele chegou e disse assim, Jacó, eu quero, me dá um pouco desse prato, me dá um prato de lentilha. Jacó disse, não, eu só troco por uma primogenitura. Parecia que era uma brincadeira, só que não era brincadeira. Olha, isso parece muito com uma história que eu conheço. O adversário, ele faz isso com muita gente. Parece que é só uma brincadeira e que não tem nada a ver, mas é aí que a gente tem que vigiar, porque senão cai. Aí Jacó pegou, trocou com Esaú. E quando foi no dia de receber a bênção, a mãe dele disse, olha, o teu pai vai abençoar teu irmão. Corre lá, pega, passa pelo no teu corpo, gruda pelo, que eu vou preparar o guisado e você vai ser abençoado. Ele chega com o prato de guisado e o pai dele, sem enxergar muito bem, só faz tocar e disse assim, o cheiro de pele, né? Cheiro de caça. Então, esse aqui é Esaú. É fofinho, peludinho, é Esaú, eu vou abençoar. Comeu, abençoou, deu a primogenitura e Esaú, quando chegou atrasado, perdeu.
porque ele negociou o que era inegociável. Exatamente. O tempo passou e Jacó, depois daquilo ali, a mãe dele disse: olha, meu filho, você tem que fugir do seu irmão. Pensa. Imagina, Foi ficou abençoado, furioso. mas teve que fugir. Porque E Esaú, Esaú estava quando furioso. descobriu, Só que ele foi passar um tempo com o Labão, o tio dele. E depois teve um dia que ele teve, no caminho, ele teve um encontro com Deus. E aí, sobre esse encontro que nós vamos falar. Porque quando ele deitou a cabeça em uma pedra, olha que coisa simples. Ele deitou a cabeça em uma pedra e foi tirar um cochilinho. Descansando da Sim. viagem, né? E ele teve uma visão de uma escada que ligava a terra aos céus. E lá nos céus, ele via anjos subindo e descendo. olha, E o próprio Deus estava lá. E ele ouvia uma voz que dizia assim: esta terra que você está, ela eu dei de herança ao seu avô e ao seu pai, e ela será tua. Por isso que nós dizemos que o Deus é Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Não era assim, era para ser Deus de Abraão, Isaque e Esaú. exatamente. Só que Jacó, ele enganou seu irmão, eu sei, mas ele se arrependeu deste engano. Muito. E ele levou a sério a bênção que ele recebeu de Deus. Ele teve um encontro real com Deus. Sim. E aí ele experimentou a sua descendência prosperar, porque ele tinha a bênção de Deus. Então, quando nós temos a bênção de Deus, pode ser que lá no passado a gente tenha feito alguma coisa errada. Sei que a criança não é um passado tão distante. Às vezes ontem você fez uma coisa errada. bem Mas recente. hoje já se arrepende. Sim. Tenha um encontro com Deus verdadeiro e você vai ver a bênção de Deus, a prosperidade sobre a sua vida. Então, por isso que é importante a gente sempre se arrepender. Sempre chegar diante de Deus dizendo: Senhor, tira de mim o que não te agrada. Eu quero ficar parecido contigo. Aí o nosso versículo, ó, ele está aqui nessa escadinha, Olha. ó, uma escadinha de palitinho, ó. Quando Cristo aparecer, ficaremos parecidos com Ele, pois o veremos como Ele realmente é. 1 João, capítulo 3, versículo 2. Quando Cristo aparecer, quer dizer quando Ele for revelado para as nossas vidas. Sim. Quando pudermos ver, sem ser só porque o meu pai falou, porque a professora falou, eu tiver um encontro com Deus, ele vai ser revelado a mim. E aí sim eu vou ficar parecido com ele. Isso. Entendeu? Entendi. Então, deu certo a lição? Vamos para a correção da lição agora. Isso. Chegou o momento da correção da tarefa. Vamos lá corrigir então a tarefa? Vamos lá. Jardim de infância sempre muito fácil para vocês, crianças. A lição, a questão número 1 vai pedir para vocês pintarem as pegadas de Jesus até o barco. Olha como é facinho, muito tranquilo, né? E a lição número 2 vai pedir para você marcar ali o rosto, circular, tem vários rostinhos ali de Pedro. Você vai circular apenas o rosto, que demonstra quando Pedro se encontrou com Jesus, que o medo dele foi embora. Então não é aquele rosto apavorado, é aquele rosto que ele já está com Jesus, tranquilo, porque o medo foi-se embora. Só isso, fácil, fácil. Bem fácil. Juniores. Juniores, eu precisei da revista do aluno para ler as perguntas. E diz assim: quais os nomes dos filhos de Isaac? Isaac teve 2 filhos, então Esaú e Jacó. Você vai Deixa eu pegar pintar o aquela- coração que tem a resposta certa, tá? Isso. Tem várias opções, umas são erradas. Tem Ismael e Jacó, Esaú e Ismael, mas é Esaú e Jacó. e gêmeos. Qual o nome da esposa de Isaac? Rebeca. Muito bem, 10. Esaú vendeu a sua primogenitura em troca de quê? Ensopado de lentilha. Isso, eu falei prato de lentilha, mas dá no mesmo, tava tudo É, dentro do prato. lentilha. Foi lentilha, ó. Pra onde Jacó fugiu? Pra Arã. Olha, Arã. Uma coisa aí, tem uma palavra aí chamada Betel, Arã e Egito. Não se confundam. Arã foi o lugar que ele fugiu, Betel é o lugar que foi abençoado. Qual o nome do lugar onde Deus falou com Jacó através de um sonho? Aí sim. Agora sim, Betel. O Isso. lugar onde Deus disse: aqui esta terra eu dei ao seu avô, ao seu pai, a você, Abraão, Isaac e Jacó, certo? Leia o texto e encontre no caça-palavras as palavras destacadas. Caminho. Indo pelo Caminho. chegou a um lugar onde passou a. Noite. Então Jacó pegou uma Pedra. e usou como? Travesseiro. Para dormir. Dormir. Jacó sonhou com uma Escada. que subia da terra. Opa, não, que subia. subia Da terra. até o Céu. e os Anjos. de Deus
subiam e desciam por ela. Facinho. Facinho, bem facinho. Então, Bo- se você fez tudo isso, coloca aí um certinho, você tirou um 10. Muito bem. Vamos orar então, Tia Thaís, para nós encerrar a aula de Vamos hoje? orar. Eu oro. Você ora agora. Deixa eu tirar meu óculos. Ah, eu vou ficar com o meu. Pra falar com Deus. Fala com Deus. Né? Pra tirar o óculos? Eu vou ficar com o meu. O meu é de estrela, viu? Vamos lá. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por tudo que tens feito em nossas vidas. Te pedimos, Senhor, que abençoe a vida dos nossos alunos, que eles cresçam na graça e no conhecimento e que todos eles, Senhor, confiem em Ti cada vez mais, tenham experiências contigo. Fica conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te Até abençoe. Amém. Até a próxima, crianças. Beijos.